Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joey. Pessoal, hoje para falar sobre um assunto muito sério que é a questão dos idosos e a tecnologia. Sim, bom, por algum tempo, pessoal, para quem não sabe, eu dei aula de informática, tá? E eu tinha os alunos mais jovens e os alunos mais idosos. E uma coisa que é muito comum, que acontece com os idosos, é que os idosos eles têm um pouco mais de medo de mexer com o computador, até por questão de zelo, né? E tem medo de estragar alguma coisa, né? E a cada dia que passa, novos golpes surgem. E isso aí é realmente muito chato. Então, eu vou usar como plano de fundo aqui uma matéria do site Olhar Digital, tá? E nessa matéria, olha o título da matéria: Tecnologia pode causar depressão nos mais velhos, tá? Então, o que aconteceu aqui? Foi bem interessante e eu acho também interessante a gente vir discutir esse assunto aqui no canal Tio Joey. O pessoal, durante a pandemia, fez um teste, né? Vocês sabem que as pessoas ficaram isoladas, né? Durante a pandemia, então os idosos eles eram isolados aí e ficaram sem contato com muitas pessoas e aí muitas vezes se viram obrigados a usar algum tipo de tecnologia. Muitas vezes contra a sua vontade, tal, idosos que não estavam com vontade de usar aquele tipo de meio de comunicação, né? E que esse tipo de coisa, na grande maioria dos casos, ele não dava aquele alento, aquela sensação boa, e sim causava uma depressão nesses idosos aí. Eu acredito, e faz muito sentido isso, que o idoso ele se sente um pouco mal, um pouco perdido, né, naturalmente, por não ter o conhecimento. E hoje em dia, eu digo para vocês, essa geração de idosos aí que tem 70 anos, eles já eram adultos com 40, 50, quando surgiu a internet. Para quem não sabe, o Google, ele foi criado em 2000, então foi em 99 que o Google surgiu. Então, em 99, 2000, surgiu o Google 20 anos atrás. E essas pessoas que hoje têm 70 já tinham 50 quando a internet começou a engatinhar no Brasil. Então, muita da tecnologia, essas pessoas não tiveram acesso, os idosos de hoje, né? Os idosos de amanhã vão ser um pouco diferentes dos idosos de hoje. Porém, a tecnologia, ela avança. Então, tem que se tomar cuidado para não pular nenhuma etapa da tecnologia, né? Eu já tenho meus 40 anos de idade, então vão surgindo novas tecnologias e sempre que surge alguma nova tecnologia, eu procuro conhecer, eu procuro utilizar, né? Inclusive aqui no Brasil, quando surgiu o Discord, eu logo criei uma conta, eu entrei no Discord para conhecer, tá? O nosso Discord aqui do canal, ele tá há pouco tempo no ar, mas eu conheci o Discord desde antes. E o mesmo aconteceu com outras redes sociais, assim como o metaverso, né, que eu já testei alguns também. Então, todo mundo deve, isso é uma questão de largar um pouco os preconceitos, né? Você deve conhecer novas tecnologias que no futuro podem se tornar tão populares que podem, de certa forma, reger, né? Que é o caso também das redes sociais. Rede social é mais fácil de você conhecer aí, Twitter, né? Instagram, mas sempre tem aquela rede social mais dark, um pouco menos popular, que é, por exemplo, os fóruns, o Reddit, que é o fórum da Deep Web mais popular, assim, mais simples, né? Tem o Reddit. Tem aí também como você estar utilizando outros tipos de redes sociais que não são muito comuns no Brasil, como o Rumble, para assistir filmes, vídeos no caso, né? Ou até mesmo outras redes sociais aí também. Tem o Parler, enfim. Então são vários tipos de redes sociais disponíveis aí, vários tipos de tecnologia que vão surgindo e vão surgir sempre, e é importante você sempre estar se atualizando. Então, isso aqui eu estou usando como plano de fundo só, né? Mas isso aqui é uma matéria que fala um pouco sobre a depressão, e sim, deve ser bem complicado para um idoso. Ele abre o e-mail e aí tem um e-mail de golpe lá, é comum esses e-mails de golpe, que são e-mails que te mandam uma mensagem dizendo que acessaram tua câmera,
E esse pessoal não sabe disso, não sabe que é uma mentira. E então isso aí acontece com os idosos aí, bastante golpe. Existem também, no caso do celular, tem golpes de celular de operadores de telefonia que acabam empurrando pacotes de dados pro idoso, né? Tem bancos que forçam os idosos a fazerem aí coisas que não são necessárias. Então, se você tem algum idoso na família, tem que ficar de olho nesse idoso que está fazendo ou não fazendo, né? Porque, como eu expliquei, repito, os idosos de hoje eles pularam a tecnologia. É por isso que não é tão comum, por exemplo, aquele idoso de 70 anos que joga videogame. Não é tão comum. Agora tu pega o adulto de 40 até 50, esses adultos até 50 anos, é muito comum o adulto até 50 anos gostar de videogame, ter um videogame, mesmo adulto ter o seu videogame, ter esse momento jogando videogame, porque é uma coisa que a geração dele, como adolescente, como criança, ele viu isso surgir, o videogame, surgir os primeiros consoles. Então ele vai se adaptando e vai ser o idoso de 80 anos que vai jogar o último Call of Duty lá lançado e vai pra guerra com o controlezinho ali. E isso também é muito bom pro cérebro, né? Então é isso que vai acontecer. Pessoal, esse é o vídeo. Comentem aí. E é importante sempre ficar de olho nos idosos aí. Eu tenho meus pais que são idosos, eu sempre olho lá se tá com algum problema, se chegou algum e-mail estranho. Acontece bastante hoje em dia do pessoal invadir as contas, né? Por exemplo, a pessoa assina lá Netflix, alguém invade a sua conta e cria perfis na sua conta. Então é uma bola de neve de problemas aí que os idosos enfrentam. Então a gente tem que ter esse cuidado aí, certo? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Um forte abraço e tchau, tchau. Valeu, fui.